Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Hoje é 3 de junho do ano de 2023 e é o primeiro. Não, já fiz alguns vídeos e a paz de Deus, ótima noite para todos. Acabei de chegar da caminhada, já olhando algumas mensagens aqui também. Acabei perdendo aqui um pouco o foco para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E Deus abençoe a todos nesse dia. Eu vou fazer esse vídeo bem rápido. Vou responder algumas pessoas. O vídeo que eu fiz aí, algumas pessoas sempre questionam, as pessoas sempre falam, né? Sempre tem esse tipo de questionamento. Poxa, mas você gosta de música, né? Porque sou evangélico, né? Eu me declaro como evangélico, né? Como um cristão evangélico. E eu gosto de música. Eu já até falei muito a respeito disso. Eu gosto muito de música, de quase todo tipo de música, né? É, no tocante músicas que expressam algum sentimento, alguma coisa boa, nada de baixo calão ou que induz alguma coisa na qual nós não podemos, na qual Deus não se agrada. Eu gosto de todo tipo de música, músicas de qualidade. Que na verdade não anda saindo muita música de qualidade de uns anos pra cá, né? Com algumas exceções, né? Pelo menos pro meu gosto, né? Então eu gosto de música sim, me declaro como evangélico, como cristão evangélico, né? E isso traz alguns espantos para algumas pessoas, né? Porque os evangélicos escutam louvores e escutam hinos, né? Cânticos voltados para Deus. Eu acho isso, é, eu acho que o cântico para Deus é para Deus, né? É para Deus. Então, mas já falei a respeito disso também, não vou me alongar nisso aqui, né? Eu gosto de música, aprecio música, gosto de escutar, de escutar os instrumentos musicais, né? O baixo, a guitarra, o violão, enfim, a bateria. Isso eu gosto muito, né? Principalmente quando é de boa qualidade. E eu penso assim, eu acho que vou entrar um pouco no tema, no quesito religião, né? Eu sou muito, eu acho que quando você quer construir uma religiosidade, né, e fazer um povo viver dentro daquela religiosidade, aquilo tem que funcionar. Aquilo tem que funcionar. Aquilo não pode ser apenas um formato, um curral para colocar pessoas, né? Apenas para separar aquelas pessoas e dizer que elas são separadas. Não, elas têm que ser, de fato, né, transformadas dentro daquela visão que as pessoas daquela visão que aquelas pessoas elas querem introduzir, né? Muitos falam, não, mas isso aqui é o formato bíblico. Não concordo com isso, né? Não concordo, né? Por exemplo, vou dar o exemplo da bebida. Diz que o cristão não bebe, né? Não bebe. Como não? Jesus Cristo mesmo bebeu vinho, né? Tá lá, demonstrou, era uma festa, ele foi lá e bebeu o vinho. Ele estava bebendo vinho. Então, o cristão ele não pode ser dado à bebida, né? Você é uma pessoa que está ali sempre bebendo. Eu, por exemplo, eu não bebo mais, não tenho mais. Fala assim, eu bebo? Não, eu não bebo. Eu não bebo, né? Mas de quando em quando, às vezes eu compro um vinho. Faz até muito tempo que eu não compro vinho dentro da minha casa, né? Mas às vezes eu compro vinho, eu compro até deixo alguns vinhos aí. Acabou já, faz muito tempo, eu não comprei mais, né? Deixo lá, de vez de noite assim, eu vou lá, tomo um vinho, um cálicezinho, bem pouquinho de vinho, pronto, né? Outro dia mesmo fui na casa de uma pessoa, de um familiar, né? Ele gosta de bebidas, né? Ele gosta, tem aquele, tem uma história da bebida toda. Ele bebe, né? E pra mim não vejo nada demais, nunca vi ele alcoolizado, dando vexame, nunca vi, nunca vi. E ele bebe, fica o dia inteiro bebendo se precisar, se ele quiser, né? Fica o dia inteirinho lá, principalmente quando ele tá cozinhando, ele cozinha, ele vai lá, cozinha,
bebe, nunca ficou bêbado, nunca vi ele bêbado, nunca, né? E outro dia fui na casa lá dele, ele disse que tinha uma pinga lá, pinga, não sei da onde lá, nem me lembro mais do lugar. E era de qualidade, realmente eu acho que é de qualidade. Eu não conheço pinga, não sou dado a pinga, a bebida, né? Já bebi lá atrás algumas coisas, mas também nunca fui a favor de pinga, assim, nunca foi meu, né? E aí ele pegou e falou assim, não, experimenta aqui, experimenta. Mandou eu cheirar, cheirei, realmente um cheirinho gostoso. Ele pegou e colocou no cálicinho. O cálice é aqueles copinhos bem pequenininho assim, bem pequenininho mesmo. É um negocinho miudinho, né? Ele pegou e colocou um pouquinho. Ele toma aquele cálicezinho cheio, que não dá nada, né? Em miligramas ali, mililitros, sei lá, né? Ele não dá nada. É pouquinho. O meu foi, coloquei só um tiquinho mesmo, assim, cheirinho, fui lá e pum, bebi, e realmente era gostosa, né? Ele disse que era uma pinga especial. Eu não senti nem nada, não senti nada, nem para mais, nem para menos, nem senti nada. Experimentei, ponto. Eu não sou, sabe, aquela pessoa, não, eu sou evangélico, eu sou crente, eu não bebo. Não, eu não tenho essas coisas, sabe? E é por isso que muitos aí estão dando mau testemunho, não é mau testemunho, né? Não deixa de ser mau testemunho, porque às vezes, né, vai lá e bebe, não sentiu nada, e aí bebe escondido, né? Que é péssimo isso é terrível. Então, criar uma bolha, né? Uma bolha para dizer que isso aqui é um povo zeloso de boas obras, um povo especial zeloso de boas obras. Mas não é. Mas não é um povo zeloso, especial e de boas obras. Não é. É um povo pior do que o povo que está no mundo. Porque tem gente que está no mundo, né, que são pessoas especiais, zelosas de boas obras, né? As pessoas, e principalmente, têm um sentimento, um coração bom. Tem muitas pessoas no mundo com um coração bom demais, né? Às vezes só não conhece a palavra, né? Às vezes não conhece a palavra, e não conhece a palavra às vezes por causa de nós, né? Que nos denominamos um povo especial, zeloso, especial, zeloso de boas obras, né? Nós nos consideramos isso e não somos às vezes, né? Não chegamos perto, chegamos no chinelo de muitos do povo que está aí no mundo, né? Então eu não, sabe? Então essas pessoas, elas dançam, eu não danço, né? Quando eu estava no mundo lá, que diz o mundo, né? Eu gostava, como eu disse, eu sempre gostei de todo tipo de música, mas eu gostava mais assim do rock and roll nacional, internacional, mas só os clássicos mesmo, só coisa de primeira, né? Coisa boa, né? Então o rock and roll não dança, né? Você fica ali meio balançando ali e tal, mas não dança, né? Se me chamar para dançar, eu passo até vergonha, eu não sei dançar, eu sei sacudir um pouquinho, mas né, isso sabia, né? Porque eu nem sei mais, muitos anos mesmo, eu não sei o que é isso, né? Antigamente a gente ia lá e fazia alguma coisinha, né? Mas não era nada de especial, nada demais. Então, o evangélico, ele não faz isso daí, né? O crente, o cristão evangélico, porque o povo que está no mundo também é cristão. Eles são cristãos também, eles acreditam em Cristo. Eles não conhecem a palavra, talvez não conhecem Cristo direito, não conhecem Deus, né? Muitos deles, mas muitos conhecem, entendeu? Mas eles não conhecem. Mas eles são às vezes mais cristãos do que nós. Eles são muito mais cristãos do que nós, né? E eles estão no mundo lá, eles dançam, eles tomam uma bebidinha, uns ultrapassam no limite, né? Porque ainda não sabe, porque ainda... Enfim, eu também ultrapassava no limite lá no passado, né? Eu ia lá atrás, eu bebia, era uma atrás da outra, pá, pumba, pá, pumba. Nunca fui um alcoólatra, nunca me vi assim, como, né, esse cara é alcoólatra, não sai da bebida, não, nunca fui assim, ou de uma porta de boteco, né? Nunca fiquei em porta de boteco, nunca fiquei, né? Sempre que fui em algum lugar, sempre fui ali, às vezes com algumas pessoas, ou uma outra pessoa, bebia aquele pouquinho ali, de bar decente, né? De barzinhos, coisa decente, né? Lugar onde as pessoas de bem estão, não em boteco, não sou homem de ficar em boteco, nunca fui, né? Hoje pior ainda, hoje não entro, né? Se eu não entrava antes, agora é que eu não entro mesmo, né? E então
shows na minha vida, foi muito poucos shows que eu fui, mas fui em alguns shows, mas não sou muito a favor de show de aglomeração, nunca fui a favor disso. Já fui, mas não sou a favor, né, de aglomeração, de ficar no meio do povo, assim, não, nunca fui. Não é muito minha, eu gosto de apreciar, eu gosto de estar num lugar onde eu possa apreciar, ver, sentar e ficar vendo, né? Então, como no meu cacife não permitia isso, então eu não fazia, né? Nunca fui nesse tipo de show, assim, né? Mas, então, eu gosto de música, aprecio música, né? Hoje eu tenho ali um grande desejo, já comecei, né? E vou voltar, já falei isso aqui também, para minhas aulas de piano. Vou pegar o piano, vou tocar piano, assim, quem quer faz, né? Eu acredito que a música, eu tenho o dom da música, eu acredito que eu tenho o dom da música, eu consigo pegar rápido assim, as coisas da música, né? A parte teórica é difícil, né? Difícil, às vezes a gente fica meio assombrado, né? A parte teórica, nas partituras ali, a gente fica meio assombrado, né? Mas a música em si eu tenho uma acho que minha família toda, sabe? Todo mundo gosta de música na minha família, né? Todo mundo. Tem gente da minha família que toca, que tudo mais. Então, sempre tive uma facilidade, assim, né? No tocante à música. Mas, assim, essa vida religiosa, sabe? A vida no curralzinho, sabe? Essa do curral. Eu acho que isso aí pra mim tá tudo falido, né? Eu acho que isso vem lá de trás. Isso, acho que, como eu disse, a pessoa que vive nisso, ela tem que ser um exemplo. Ela tem que ser um exemplo. Ela tem que amar o próximo. Ela tem que ser um exemplo. Um exemplo. Ela tem que ser Cristo, né? Mas não é. Não é. São pessoas, na verdade, você encontra muitas pessoas má mesmo. As pessoas, sabe, sem um pouquinho de sentimento, né? Estão prontas sempre para espetar o outro, para ferir o outro. Isso não é de Cristo. Então, esse tipo de curralzinho para mim, isso cada vez mais, eu sou decepcionado com isso. Decepcionado, né? Com as religiões, com as igrejas. Eu acho importante as religiões, é importante. Eu vivo na religião, né? Eu frequento, eu estou nos cultos, né? Não gosto nem de perder culto, né? Com exceção aí nos últimos meses. Mas nada que eu não deixei de congregar, continuo congregando, né? Mas acho, vou vivo uma vida dentro das igrejas, acho importante isso, né? Mas o modelo de vida dentro das religiões, dentro das igrejas, esse modelo de vida, eu acho um modelo que não deu certo, sabe? Eu acho que não deu certo, assim, no sentido de realmente converter as pessoas, porque converteu na roupa, na forma de se vestir, na forma de falar, mas e de dentro para fora? Não vi isso nas pessoas. Claro, com exceções, né? Na grande maioria são pessoas igual lobos, muitos igual lobos, né? Então, isso foi uma decepção. Eu mesmo me decepcionei com a religião. Quando eu comecei, eu sempre fui religioso, né? Sempre estive dentro da igreja católica, né? Depois estou há 23 anos dentro de uma outra religião que são igrejas evangélicas, uma igreja evangélica, né? E dentro desses 23 anos dentro da igreja evangélica, quando eu cheguei, eu achava que isso era um povo santo. Eu falei, não, era um povo santo. Eu tinha até medo de olhar para as pessoas, né? E errar com aquelas pessoas.
Aquelas pessoas falhou tanto comigo, né? Tanto comigo, tanto que eu perdi, sabe? Fiquei nojado, assim, não estou falando generalizando, né? Estou falando da grande parte, né? Do modelo de vida disso, da forma que são, do coração das pessoas, né? E eu fiquei nojado, porque não era isso que eu esperava, né? Não era aquilo que eu estava esperando desse povo, desse caminho, de um povo zel, especial, zeloso de boas obras, ou não sei se eu falei certo aqui, da forma certa, mas é isso aí, né? Não era isso que eu esperava, né? E não que eu sou um exemplo, não é, não sou exemplo de nada, não é eu que sou o convertido, não, né? Mas de repente, se aquelas pessoas fossem o que eu imaginava, de repente eu ia chegar no mesmo patamar que elas, daquilo que eu imaginava. Eu iria chegar no mesmo patamar, né? Porque eu estava contando com aquilo. Então não era aquilo. Então hoje eu não sou uma pessoa, eu só escuto só hino, não, eu escuto música, né? Ninguém nunca subiu aqui, nem um vizinho onde eu morei, alguém escutou as minhas músicas, nunca, nunca. Eu coloco para mim escutar, né? E bebida, ninguém nunca vai me ver dentro de um boteco bebendo alguma coisa, né? Eu, quando eu compro um vinho dentro da minha casa, eu procuro ir num lugar até meio distante, onde eu não possa encontrar alguém, mas não por minha causa, mas por causa deles, né? Encontrar alguém da igreja, alguém ali, né, me vendo com vinho, para ficar ali, e até para evitar também as falação, mas eu não escondo nada de ninguém, né? Às vezes quando eu vou comprar, já comprei uma vez, eu fui no mercado, esse meu mesmo parente meu, acho que era final de ano, alguma coisa, e nós estávamos combinando alguma coisa, e eu fiquei de comprar as bebidas, né? Mas a gente estava rachando, isso faz alguns anos atrás, a gente estava rachando isso, né? Os valores. Só que ele foi por um lado, né? Que ele na verdade ele já tinha comprado uma parte, né? E a bebida, como ele não tem carro, não tem coisa, a bebida é pesada, tudo. E aí eu fiquei de pegar as bebidas, né? As bebidas, e a bebida que não acaba mais, é as latas de cerveja, as caixas de cerveja. E eu fiquei ali no caixa do supermercado, ali, tava ali já, meu Deus, passa alguém aqui que eu fiquei mal com aquilo, né? Mas de bobeira, uma bobagem isso, uma bobagem, porque a minha consciência sabe quem eu sou, né? Eu não sou um beberrão, eu não sou um alcoólatra, eu não sou, né? Então o que importa é a minha consciência, isso é que importa. Se eu bebia cerveja, eu bebia os golinhos da cerveja, bebia. Muito socialmente mesmo, né? Não cheguei nem, se tomei, nem sei quanto que eu tomei, mas também tão pouquinho. Não bebo. Eu já bebi, eu já fui dado a bebida assim, mas não alcoólatra, mas já fui dado a bebida, né? Mas hoje a bebida para mim, você pode colocar aqui, se eu me der o desejo de beber alguma coisa, eu bebo aqui, e na hora que eu falar que chegou, acabou. Pode ser o primeiro gole, se sentir, não quero mais, acabou, né? Então, se eu sentir de beber uma, beber duas, beber três, normalmente isso não vai passar de três. Normalmente, se eu beber, não vai passar de três, né? Não vai, não passa, porque eu não aguento. Eu não aguento, dá uma travada em mim, eu não aguento, né? Uma travada não é nem sobe, ela não chega nem subir. Dá uma travada mesmo, o negócio, ó, chega. Não quero mais. Então, é coisa de Deus mesmo, acredito que foi uma coisa de Deus na minha vida, né? Mas eu não sou aquele ignorante, eu sou evangélico, mas depois faz coisa pior. Né? Então, eu queria, né, deixar isso daí. Eu sou muito transparente, não devo nada satisfação nessa parte a ninguém, somente a Deus. Deus sabe do que eu estou falando, sabe da minha sinceridade, do que eu estou dizendo aqui, né? Deus sabe disso daí, né? Mas ninguém, não tenho pretensão de nada, não tenho, eu sempre falei com Deus, né? Senhor, eu não quero nada, eu só quero viver livre,
em paz, né? Viver a minha vida, né? É até bom que as pessoas saibam como que eu sou, o que eu faço. Saibam, eu acho que tem que saber, né? Para que não tenha expectativas a respeito de mim, expectativas enganosas a respeito de mim, né? E, e pensamentos, né? Ilusões a respeito de mim. Não tenho. Eu sou muito transparente. Muito. Eu tenho muito, sou muito falho. Muito falho. Tenho meus erros, minhas falhas, minhas coisas, sabe? Acho que depende da visão de cada um. Pode que alguns olhem assim e falem assim, isso é muito grave. Né? Eu já olho, né, e vejo que são coisas que os graves mesmo já ficou lá para trás. Né? Já ficou muito lá atrás. Né? Então, parte religiosa, assim, eu de verdade mesmo vou para a igreja assim para cultuar a Deus. Né? A única coisa que eu vou fazer é cultuar, cantar, né? Cultuar, escutar os testemunhos. Eu gosto muito de escutar testemunho. Não importa, ele pode ser um testemunho da carne pura, mas eu gosto de escutar, eu gosto de ver o que o povo está dizendo, o que o povo está falando, tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Se é só a vontade de ir lá na frente falar, porque tem também isso daí, não importa. Eu gosto de escutar os testemunhos, gosto de ver o que as pessoas estão falando, o que elas estão esperando, o que é que está movendo aquela pessoa. Eu gosto, fico ali sentindo, fico ali só observando, né? Eu acho isso muito importante, os testemunhos. Palavra, não sou, né? De quando em quando eu vou buscar alguma coisa de Deus. Eu acho que vejo isso até como uma fraqueza minha, uma fraqueza quando eu vou buscar uma palavra de Deus, porque se Deus quiser falar comigo, se Ele achar que eu estou no dia de escutar alguma coisa, Ele vai falar. Eu não preciso ir lá com essa intenção, né? Ele vai falar, né? E vai falar e ponto, né? Então, eu acho que palavra, por exemplo, tem muitas palavras, né? Muitos vão dizer, poxa, mas você está blasfemando. Não, não é blasfêmia não. O Senhor falou assim que muitos virão dizendo aí que é o Deus, que é isso, né? Com a palavra na boca, e não é. Não é. Então nós devemos julgar o que é que se fala, né? Então tem muitos que falam, vai lá para falar o que quer falar. Às vezes conhece a sua vida, quer falar a respeito da sua vida. Eu já tive numa situação difícil, no qual eu errei, falhei, né? Os que sabiam estavam lá me matando, me torturando. Estava me torturando, né? E eu ali buscando em Deus, Senhor, tal. Veio uma vez um cooperador, ou ancião, não lembro. Assim, sabe aqueles apagados que vêm só apagado, irmão, porque tem uns que vêm com cheio de pompas, né? Vem, irmão fulano, não sei o quê. Esse aí foi lá, o dia lá, estava lá. Né? Não desprezando o irmão, não é isso não, não tô falando isso não. Até porque Deus falou na boca dele. Nunca tinha visto aquele irmão em algum lugar. Acho que chegou uns irmãos no local lá. E esse daí foi lá. Isso tem muitos anos, muitos e muitos anos. Né? E aí, esse irmão chegou lá e pregou. Eu tava no vitrô, lá fora. Ué, bateria aqui, gente, peraí. Eu estava no vitrô, do lado de fora da igreja. Esse irmão, ele foi lá e pregou. Falou comigo, assim, na lata, foi com uma flecha. Ele foi direto no assunto. Diretaço. Chegou lá e falou comigo. E disse o que Deus quis falar comigo. E Deus foi totalmente na contramão do que aqueles que estavam me torturando. E eu estava errado. Eu estava na falha. Né? Mas Deus, com sua misericórdia, foi totalmente... Né? E eu fui conduzindo conforme aquele conselho de Deus naquele dia, conduzindo a minha situação. Né? A nossa situação não há necessidade nenhuma, por mais, todos nós erramos, viu? Todos nós falhamos, todos os dias, todas as horas. As nossas falhas, nossos erros, não precisa ninguém ficar buzinando no ouvido de ninguém. Nós sabemos, não somos doidos. Nós sabemos, nós temos consciência, nós sabemos quais são os nossos erros. Né?
Às vezes você pode dar um conselho, se você pode, sim, por Deus, né, esclarecer alguma coisa, assim como esse irmão fez, né, esclarecer, né, fazer alguma coisa. Mas quem trata os nossos erros, as nossas falhas, as nossas pendências diante de Deus, somos nós. Quem tem que ir lá arrumar somos nós. Quem tem que partir de dentro de nós, não é por causa do revólver que está na sua cabeça, que o outro colocou, que você vai lá fazer. Não. Você é que tem que ir lá dentro da preparação de Deus. Porque para tudo Deus prepara as condições para que as coisas aconteçam. É Deus que prepara, né? Tem coisas que você não pode fazer de qualquer jeito. Você fazer de qualquer jeito vai dar problema. O problema é maior. O problema pode ser irreversível, né? Então, Deus, ele pegou e falou na boca daquele ali. Então, eu não vou para a igreja para ficar buscando ali, para ficar... Não, eu acho isso um perigo, isso um risco, né? Devemos, como eu falei até no outro vídeo, coloquei outro dia aí, ter um Deus de uma boca só. Deus falou, está falado. Ah, não, amanhã já está falando diferente. Mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, eu não busco palavra. Estou ali, dentro da casa de Deus, né? Se aquilo que eu realmente, aquilo que eu estou necessitando, Deus quiser falar, Ele quiser se manifestar a respeito, porque Deus falar, não adianta chegar uma palavra ali para mim. Vamos supor um exemplo. Eu estou devendo, preciso pagar R$1.000 amanhã. É urgente, eu preciso pagar. Não adianta uma palavra assim, eu vou te ajudar a você pagar. Não, eu preciso pagar. Se a palavra ela vier lá é porque eu vou pagar. Ela tem que vir para eu pagar. Se vier a palavra, eu vou ter que pagar aquilo ali, não é? Ah, Deus vai te ajudar a pagar. E aí? Quando? Então tem muitas umas palavras meio vazias. Tem muita coisa vazia e vazio, né? Que não é Deus. Então é melhor, quando Deus não está mandando fazer algo específico, não faça, não fale. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Não fale, né? Porque senão é um efeito contrário, reverso, né? Ao invés de você estar colaborando para que aquela pessoa adquira alguma coisa pela fé, talvez você esteja fazendo aquela pessoa se revoltar com Deus por falta de um entendimento que ela tem, uma falta de preparo que ela tem, e principalmente o seu preparo, né? O que prega, né? Aquele que prega, não estou falando com ninguém específico, né? Às vezes a falta do preparo daquele que prega. Então é melhor não falar, é melhor ensinar a pessoa, né, sobre Deus, sobre os propósitos de Deus, sobre o mundo espiritual, enfim, é melhor falar a respeito disso, né, amadurecer as pessoas nisso, para que ela possa entender, né, e Deus, por qualquer momento, pode chegar e fazer uma parte na vida de qualquer, né, uma maravilha na vida de qualquer um de nós. O vídeo está ficando longo. Eu vou encerrar, né? Esse aí sou eu, né? Eu, como eu disse, gosto de músicas, não vivo em discotecas, não sei nem se existe mais discotecas, nunca fui muito de ir, já fui, mas nunca fui de ir, isso no meu passado, há muito tempo, na juventude, né? E não vivo nisso, né? Mas gosto de músicas de qualidade, escuto quase todo tipo de música, né? Com algumas exceções, que não, qualidade não tenha nada. Beber, não bebo, não sou uma pessoa de beber, né? Não sou uma pessoa de beber, mas não sou um homem careta, não bebo porque eu sou evangélico, não, isso não existe em mim, né? Se eu estiver num local, por exemplo, na casa de um parente, ou dentro da minha casa mesmo, sei que eu mesmo já falei, e lá ele servir alguma coisa, provavelmente eu vou apreciar aquilo ali, não vou ali para encharcar, é para apreciar, né? Então eu sou isso daí, né? E está faltando homens, né, com coragem, né, com sinceridade para falar essas coisas,
né? Faz escondido. É um monte aí, mas um monte de crente aí, tudo fazendo escondido, né? Uma vez veio um que pra mim não quer dizer nada, mas faz escondido, né? Chegou na minha casa e falou: você não tem tal coisa? Eu nem tinha naquele dia, né? E você não tem? Eu falei: oxe, doido, é? Falei assim porque por conta dele, né? Eu não sei se ele tava querendo me testar também. Às vezes ele tava querendo me testar, deve ser, né? E falei, e outro dia que ele veio lá, eu falei: tem um negócio aí, você quer aquele negócio? Não, tem, rapaz, se tem uma coisa que eu não vou deixar subir na minha vida, é esse tipo de hipocrisia, né? Esse tipo de hipocrisia, uma hipocrisia que esse povo vive, né? Eu, como eu disse, eu só por aqui, né? Tô decepcionado com tudo isso, sabe? E era para ser um lugar santo mesmo, um povo santo. De santo não tem nada. Deus seja louvado.